Olá, povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Deixa aí um joinha para ajudar no canal. Inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 49, que diz: profecia contra os amonitas. Contra os filhos de Amon, assim diz o Senhor: acaso Israel não tem filhos, nem tem herdeiro? Pois herdou Malcã a Gade, e o seu povo habitou nas suas cidades. Perguntando, né? Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir em Rabá dos filhos de Amon o alarido de guerra, e tornar-se-á num montão de ruínas, e os lugares da sua jurisdição serão queimados a fogo, e Israel herdará aos que o herdaram, diz o Senhor. Então, esse povo aí, né, vão ser destruídos, porque é um povo desobediente, não segue Deus, né? E Israel herdará aos que herdaram, diz o Senhor, que eles herdaram esse lugar aí, né? Mas vai ser queimado da sua jurisdição, queimado a fogo. E Israel herdará aos que os herdaram, diz o Senhor. Lamenta, ó Esbom, lamenta, ó Esbom, porque é destruída. Ai, clamai, ó filhas de Rabá, cingivos de sacos, lamentai e dai voltas pelos valados, porque Malcã irá em cativeiro juntamente com seus sacerdotes e os seus príncipes. Porque te glorias nos vales teus, luxuriamente vales, né? Ó filha rebelde, que confias nos teus tesouros, dizendo: quem virá contra mim? Eis que eu trarei temor sobre ti, diz o Senhor Deus dos exércitos, de todos os que estão ao redor de ti, e sereis lançado fora, cada um diante de si, e ninguém recolherá o desgarrado, né? Mas depois disto farei voltar os cativos dos filhos de Amon, diz o Senhor. Então esse povo que está preso, Deus vai fazer com que eles sejam resgatados, né? E no capítulo 7 de Jeremias 49 tem outra profecia contra os edomitas. Acerca de Edom, assim diz o Senhor, porque a primeira profecia, essa profecia que eu acabei de ler, é contra os amonitas, né? É contra os amonitas. E no capítulo 7 é uma profecia contra os edomitas. Acerca de Edom, assim diz o Senhor dos exércitos: acaso não há mais sabedoria em Temã? Pereceu o conselho dos entendidos? Corrompeu-se a sua sabedoria? Perguntando, né? Fuge, voltai-vos, buscai as profundezas para habitar, ó moradores de Dedã, porque eu trarei sobre ele a ruína de Esaú, no tempo em que o castiguei. Se vindimadores viessem a ti, não deixaria rabiscos. Se ladrões de noite viessem,
não te danificaria quanto lhes bastasse. Mas eu despi a Esaú, descobri os seus esconderijos e não se poderá esconder. Foi destruída a sua descendência, como também seus irmãos e seus vizinhos, e ele já não existe. Deixa os teus órfãos, eu os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiem em mim. Então, está dizendo para o povo de Edom, né, que os vizinhos, né, mas eu despedi a Esaú e cobriu os seus esconderijos, cobriu para que não fosse pego e não se poderá esconder. Mas foi destruída a sua descendência, como também seus irmãos e seus vizinhos, e ele já não existe. Deixa os teus órfãos e os guardarei em vida, os órfãos, né, que os pais vai morrer, e as tuas viúvas, porque o marido vai morrer também, e confie em Deus, né? Porque assim diz o Senhor: eis que os que estavam condenados a beber do copo totalmente o beberão, e tu ficarias inteiramente impune. Não ficarás impune, mas certamente o beberás. Porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bósra servirá de espanto, de opróbrio, de assolação e de maldição, e todas as suas cidades se tornarão em desolações perpétuas. Esse povo muito rebelde, Deus destrói a todos, porque não estão seguindo mais a Deus. Houve novas vindas do Senhor, que um embaixador é enviado ao gentil para lhe dizer: ajuntai-vos e vinde contra ela, e levantai-vos para a guerra. Vai chegar um embaixador em Edom, né? É enviado ao gentil em Edom, e lhes diz: ajuntai-vos e vinde contra ela, e levantai-vos para a guerra, porque eis que te fiz pequeno entre os gentios, desprezado entre os homens. Quanto à tua terribilidade, enganou-te a arrogância do teu coração, tu que habitas nas cavernas das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho como a águia, de lá te derrubarei, diz o Senhor. Assim servirá Edom de desolação, todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra e dos seus vizinhos, diz o Senhor. Não habitará ninguém ali, nem morará nela filhos de homem, porque são perversos, né? São pervertidos, né? Eis que ele, como leão, subirá da enchente do Jordão contra a morada do forte, porque num momento o farei correr dali. E quem é o escolhido que porei sobre ela? Pois quem é semelhante a mim? E quem me fixará o tempo? E quem é o pastor que subirá perante mim? Portanto, ouve o conselho do Senhor, que ele decretou contra Edom, e os seus desígnios, que ele intentou entre os moradores de Temã. Certamente os menores do rebanho serão arrastados, certamente ele assolará as suas moradas com eles.
A terra estremeceu com o estrondo da sua queda, e do seu grito até ao mar vermelho se ouviu o som. Eis que ele, como águia, subirá e voará, e estenderá as suas asas contra Bósra. E o coração dos valentes de Édom naquele dia será como o coração da mulher que está com dores de parto. Então, né, Deus está mandando Jeremias a exortar esse povo lá em Édom, né, que vai haver uma destruição em massa, né, e naquele dia será o coração da mulher que está com dor de parto. Vai ser parecido, né? Voará e estenderá suas asas contra Bósra, né? Profecia contra Damasco, né? Isso é o capítulo 23 de Jeremias 49. Outra profecia contra Damasco, a cidade de Damasco, acerca de Damasco. Envergonhou-se Ramate, a Arpade, porquanto ouviram mais novas, desmaiaram no mar. A angústia não se pode sossegar, né? Enfraquecida está Damasco, virou as costas para fugir, e o tremor a tomou, angústia e dores a tomaram como da que está de parto. Como está abandonada a cidade do louvor, a cidade da minha alegria. Portanto, cairão os seus jovens nas suas ruas, e todos os homens de guerra serão consumidos naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque são rebeldes, né? O povo que estava com esse povo nesses últimos dias aí, são rebeldes, abandonaram Deus completamente. Por isso que estava havendo essa destruição para todo esse povo, né? E acenderei fogo no muro de Damasco e consumirá os palácios de Bene-Hadad, né? Isso é a profecia de Damasco. Agora no versículo 28 de Isaías 49 diz: profecia contra a Arábia, acerca de Quedá e dos reinos de Azon, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, feriu. Assim diz o Senhor: levantai-vos, subi contra Quedá e destrui os filhos do Oriente. Tomarão as suas tendas, os seus gados e as suas cortinas e todos os seus utensílios, e os camelos levarão para si, e lhes clamarão medo por todos os lados. Fuge, desviai-vos para muito longe, buscai profundezas para habitar, ó moradores de Azor, diz o Senhor, porque Nabucodonosor, rei de Babilônia, tomou conselho contra vós e formou um desígnio contra vós. Então esse povo de moradores de Azor, né, tem que fugir, foge, desviar para muito longe, buscar profundeza para habitar, ó moradores de Azor, diz o Senhor. Porque ele está mandando Jeremias avisar esse povo, porque Nabucodonosor vai chegar e vai destruir. Então eles têm que escapar antes. Levantai-vos, subi contra uma nação tranquila que habita confiadamente, diz o Senhor. Então está mandando o povo ir tranquilo, procurar uma nação tranquila, né, que habite confiadamente, diz o Senhor, que não tem porta nem ferrolhos, habitam sós. E os seus camelos serão para presa, e a multidão dos seus gados para despojo. E o espalharei todo o vento àqueles que estão nos lugares mais distantes, e de todos os seus lados lhe trarei a sua ruína, diz o Senhor. E Aslan se tornará em morada de chacais e em assolação para sempre. Ninguém habitará ali, nem morará nela, filho de homem. Isso é a profecia lá
para Aslan. Agora a profecia no capítulo 34 de Jeremias 49, profecia contra os elamitas. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, eis que eu quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder, e trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos dos céus, e os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá nação aonde não cheguem os fugitivos de Elão. E farei que Elão tema diante de seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte, e farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após eles a espada até que venha a consumi-los. E porei o meu trono em Elão, e destruirei dali o rei e os príncipes, diz o Senhor. Então Deus vai fortificar Elão, né? Como está dizendo aqui: porei o meu trono em Elão e destruirei dali o rei e os príncipes que foram para lá, diz o Senhor. E acontecerá, porém, nos últimos dias que farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor. Capítulo 50, né, de Jeremias, que diz: profecia contra a Babilônia. A palavra que falou o Senhor contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por intermédio de Jeremias, o profeta. Anunciai entre as nações e fazei ouvir e arvorai um estandarte. Fazei ouvir, não encubrais. Dizei: tomada está a Babilônia, confundido está Bel, espatifado está Morodaque, confundidos estão os seus ídolos, e quebradas estão as suas imagens, né? Porque nesse tempo, é um tempo já avançado, né? Mas o povo aí só quer saber de imagem, né? O rei de Babilônia, o estado, as cidades, o povo adora imagem. É por isso que o povo de Deus estão todo corrompido nesse tempo e está sofrendo a ira de Deus, porque Deus não quer que o seu povo adore imagem, nem sequer tenha uma, né? Nos dias de hoje também a legião do mal criou uma religião, e nessa religião criaram os templos cheios de ídolos, né? E Deus abomina essas coisas. Porque subiu contra ela uma nação do norte, que fará da sua terra uma solidão, e não haverá quem nela habite. Tanto os homens como os animais fugiram e se foram. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, ele e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando virão e buscarão ao Senhor seu Deus, né? Porque eles são rebeldes, estão indo atrás desses ídolos por nessas cidades por aí, sendo governado por esse rei, né? Ouvindo a voz do homem, né? Como Deus falou lá na frente no vídeo anterior, que maldito o homem que confia no homem. E esse povo israelita, o povo de Judá, estão confiando no homem e não em Deus. Por isso que eles estão sofrendo essa consequência, né? Essas consequências de maldade do próprio Deus, para ver se eles entendem o poder de Deus novamente, né? Porque Deus já fez muitas maravilhas para esse povo, mas o povo não quer buscar o Senhor, quer buscar ao povo que está pregando aos ídolos, né? E nisso Deus está muito irado com esse povo. Naquele dia e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, ele e os filhos de Judá juntamente andando e chorando virão,
e buscarão ao Senhor seu Deus. Pelo caminho de Sião perguntarão, para ali voltarão os seus rostos, dizendo: vinde e unamo-nos ao Senhor, unamo-nos ao Senhor numa aliança eterna que nunca será esquecida, né? Porque essa aliança é a lei de Moisés, né? E hoje nós estamos na aliança de Cristo. A lei de Moisés ficou, que era para esse povo. Hoje, para os cristãos de hoje, é a aliança de Cristo, a nova lei, a lei de Cristo, né? Os mandamentos de Cristo, a doutrina de Cristo. Nós hoje não estamos mais nessa aliança que foi dada para esse povo aí, né? As ovelhas perdidas têm sido o meu povo, e os seus pastores as fizeram errar para os montes, as desviaram de monte, para outeiro andaram, esqueceram do lugar do seu repouso. Todos os que a achavam as devoravam, e os seus adversários diziam: culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor. Então os inimigos do povo israelita, os inimigos do povo de Judá e todos os outros, né, que eles atacavam, assolavam as suas cidades, matavam, tomavam seu gado, tomavam seus pertences todinho, e eles ainda diziam assim: a morada da justiça sim, né? Não, errado. Culpa nenhuma teremos, né? E o povo que atacavam ele, que tomavam tudo dele, que fazia eles, e após esses ídolos eles diziam, né? Os seus adversários diziam: culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor, né? E a morada da justiça sim, o Senhor, a esperança de seus pais, né? Porque eles não estão mais com Deus, né? Aí se eles estão com Deus, mas estão desviados, né? Como ele está dizendo aqui, culpa nenhuma teremos. Eles mesmo não têm culpa, porque eles são as pessoas desviadas de Deus, porque pecaram contra o Senhor, né? Então o povo que ataca o próprio povo israelita, que é o povo de Deus, o povo da tribo de Judá, né? Eles estão, o povo está atacando eles, mas ele está dizendo: não tem culpa não, porque eles mesmo é quem está fazendo as coisas erradas. Então vamos atacar, vamos tomar o que ele tem, porque ele nós não vamos sofrer nada disso. Aí foge do meio de Babilônia. Deus está mandando dizer: sai da terra dos caldeus e sede como os bodes diante do rebanho, porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia uma congregação de grandes nações da terra do norte, e se prepararão contra ela. Dali será tomada as suas flechas, serão como as de valente herói, né? Nenhuma tornará sem efeito, né? Porque vai vencer esse povo que vai lá do norte para batalhar contra a Babilônia. Porque Deus vai dar o poder a esse povo, vai tirar o povo que está lá, escravizado, essa outra que vai atacar, né? Vai tirar o povo que está escravizado, e Deus vai dar o poder de vencer, que é assim que acontece, né? Porque o povo de Deus em si está perdido. A caldeia servirá de presa, todos os que a saquearam serão fartos, diz o Senhor. Porquanto vos alegraste e vos regozijaste, ó saqueadores da minha herança, né? Esse povo lá do norte é um povo de Deus, né? E Deus está dizendo aqui que são saqueadores da herança de Deus, é um povo da herança dele, é um povo israelita, né? Porquanto vos engordaste como novilha no pasto, e mugiste como touro, será muito confundida a vossa mãe, ficará envergonhada, e a que vos deu a luz, eis que
ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. Então Babilônia vai se tornar tudo isso, né? Por causa do furor do Senhor. Não será habitada, antes se tornará em total assolação. Qualquer que passar por Babilônia se espantará e assobiará por todas as suas pragas. Ordenai-vos contra a Babilônia, ao redor todos os que armais arco, atirai-lhe, não poupeis as flechas, porque pecou contra o Senhor. Porque ele disse que o povo de Deus, né, andava em pecado, e ele disse que não tinha culpa. Então Deus vai destruir Babilônia, né, por causa que ele está blasfemando do Senhor. Gritai contra ela ao redor, ela já se submeteu, caíram, seus fundamentos estão derrubados e os seus muros, porque esta é a vingança do Senhor. Vingai-vos dela, como ela fez, assim lhe fazei. Por que está dizendo vingai-vos dela? Porque o rei de Babilônia foi lá para Jerusalém, destruiu Jerusalém, destruiu os templos que tinha lá em Jerusalém, destruiu o povo de Judá, as cidades vizinhas, derrubaram os muros, tudinho, bagunçou lá o Nabucodonosor. E agora Deus está dando o troco para a Babilônia e vai deixar ela assolada também em terra, né? Arrancai de Babilônia o que semeia e o que leva à foice no tempo da cega. Por causa da espada aflitiva virá-se-á cada um para o seu povo, e fugirá cada um para a sua terra. Cordeiro desgarrado é Israel. Isso aí sempre foi, desde que saíram do Egito, que esse povo é desgarrado de Deus. É a herança de Deus, né? O povo israelita, mas desgarrado, sempre eles são. Cordeiro desgarrado é Israel. Os leões o afugentaram. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Assíria. E por último Nabucodonosor, rei de Babilônia. Lhes quebrou os ossos. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eis que castigarei o rei de Babilônia e a sua terra, como castiguei o rei da Assíria. Todo esse povo israelita, povo de Judá, povo das outras tribos, etc, e etc, o povo que veio lá do Egito, ele só tem poder de vencer alguma coisa porque Deus vai à frente em todas as suas batalhas. Porque se não fosse assim, esse povo já tinha morrido há muito tempo, não restava nenhuma semente desse povo israelita, né? Mas como Deus é tão misericordioso para com esse povo que ele trouxe lá do Egito. Deus é tão misericordioso, e eles não estão nem aí para a misericórdia de Deus, né? Não estão, porque eles sempre se rebelam contra Deus, sempre. Deus resgata ele de todas as formas. O povo israelita, Deus resgata esse povo e essas tribos de todas as formas que Deus pode fazer para ajudar eles, mas eles não querem saber, né? E farei tornar Israel para a sua morada, e ele pastará no Carmelo e em Baçã, e fartear-se-á em alma no monte de Efraim e Gileade. Deus está prometendo que o povo israelita vão se fartar a sua alma no monte de Efraim e no monte lá em Gileade, né? Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a maldade de Israel e não será achado. O povo vai, né? E os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei os remanescentes que eu deixar. Deus está perdoando toda a maldade deles novamente, né? Depois dessa batalha aí contra a Babilônia, né? Esse remanescente que tá aí, que era muito grande, só tem um remanescentezinho agora,
porque os milhões morreram por conta da desobediência. Mas esses remanescentes lá do norte e os que estavam aí em cativeiro, né, vão se fartear, né, buscar ansiar. A maldade de Israel não vai ser achada, porque Deus vai perdoar os pecados dele, né, os pecados de Judá, e não se achará mais, né? Perdoarei os remanescentes que eu deixar. Sobe contra a terra de Marataim, sim, contra ela e contra os moradores de Pacode, assola e inteiramente destrói tudo após ele, diz o Senhor, e faz conforme tudo o que te mandei. Então Deus está dizendo a Jeremias para esse povo destruir tudo, porque nesse tempo aí, né, é um tempo de dente por dente, olho por olho, dente por dente. É a lei da morte, é morte mesmo, morte física, é assolação física. Deus destrói. No tempo de hoje, Deus não está fazendo esse tipo de destruição, porque se fosse fazer, era melhor que ele queimasse tudo no fogo de uma vez só, como ele fez com o dilúvio da primeira geração, porque a maioria do povo estão voltada para os ídolos, né, seguindo outros deuses, outros pastores e seguindo outras igrejas falsificadas que criaram, né, que os homens criou para se aproveitar, né. Então, se fosse para Deus, pegasse essa ilha desse tempo aí, trouxesse para o dia de hoje, não ia sobrar quase nada, né. Não iria sobrar, porque o povo está rebelde. Qual conhece Cristo, sabe? Cristo é o Filho de Deus, sabe? Cristo Cristo é o Salvador, mas falsamente. Eles estão dizendo essas coisas falsamente para enganar o povo, né? Então, não serve, né? Os pastores de hoje, que se titula pastores, tá pregando Cristo, mas estão pregando o Cristo crucificado. Está pregando um Cristo liberto, que dá a salvação. Não estão. Estão crucificando ele. A cada dia estão crucificando ele, Cristo, mais e mais. É o que fazem as religiões do dia de hoje, as falsas igrejas, que são da legião do mal, da legião de Satanás. O povo é quem pensa que é de Deus, mas não são. Porque se fosse, eles faria a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo, e não, né? Porque toda essa trajetória que eu estou lendo, desde o início da criação até agora, que eu estou lendo aqui em Jeremias, né? Deus está irado com esse povo. Não é que não tenha gente temente a Deus, tem, mas Deus está irado porque a maioria dos seus escolhidos é desobediente, né? E pela desobediência foi que Deus destruiu a primeira criação, né? Por conta da desobediência, né? Estrondo de batalha há na terra e de grande destruição, como foi cortado e quebrado o martelo de toda a terra, como se tornou Babilônia objeto de espanto entre as nações. Laços te armei e também foste presa, ó Babilônia, e tu não soubeste, foste achada e também apanhada, porque contra o Senhor te entremeteste, né? O Senhor abriu o seu depósito e tirou os instrumentos da sua indignação, porque o Senhor Deus dos exércitos tem uma obra a realizar na terra dos caldeus. Vinde contra ela todos os confins da terra, abre o seu celeiro, fazei dela montões de ruína e destruirá de tudo, nada lhe fique de sobra. Matai a todos os seus novilhos, desçam a matança, ai deles, porque veio o seu dia, o tempo do seu castigo. Eis a voz do que fugiram,
e escaparam da terra de Babilônia para anunciar em Sião a vingança do Senhor, nosso Deus, a vingança do seu templo. Convocai contra a Babilônia os frecheiros, a todos os que armam arcos, acampai-vos contra ela em redor, ninguém escape dela. Apagai-lhe conforme a sua obra, conforme todo o que fazei-lhe, porque se houve arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Portanto, cairão os seus jovens nas suas ruas, e todos os seus homens de guerra serão desarraigados naquele dia, diz o Senhor. E eis que eu sou contra ti, ó soberbo, diz o Senhor Deus dos exércitos, porque veio o teu dia, o tempo em que te hei de castigar. Então tropeçará o soberbo e cairá, ninguém haverá quem o levante, e porei fogo nas suas cidades, o qual consumirá todos os seus arredores, assim diz o Senhor dos exércitos. Os filhos de Israel e os filhos de Judá foram oprimidos juntamente, e todos os que levaram cativos retiveram, não os quiseram soltar. Mas o seu Redentor é forte, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Certamente pleitará a causa deles para dar descanso à terra e inquietar os moradores de Babilônia. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores de Babilônia, e sobre os seus príncipes, e sobre os seus sábios. A espada virá sobre os mentirosos e ficarão insensatos, e a espada virá sobre os seus poderosos e desfalecerão. A espada virá sobre os seus cavalos e sobre os seus carros e sobre toda a mistura de povos que está no meio dela. E tornar-se-ão como mulher, e a espada virá sobre os seus tesouros e serão saqueados, né? Porque eles saquearam também o povo de Deus quando destruiu Jerusalém, o templo, levaram todo o ouro, toda a prata, toda a pedra preciosa, né? Cairá a seca sobre as suas águas, secarão, porque é uma terra de imagem esculpida, né? Babilônia, né? A cidade vizinha de Babilônia, governada pelo rei, lá pelos reis de Babilônia, é tudo povo idólatra, é o povo idólatra, né? Que criaram deuses, fizeram muitos ídolos para andarem, né, adorando, como nos dias de hoje. É a sequência, a evolução de Babilônia, né, da legião do mal, que é um povo o rei de Babilônia, uma cidade do mal, um estado da legião do mal, da legião de Satanás. E esse povo evoluíram para hoje, né? Por isso que tem religião, né? Por isso que inventaram religião, e dentro dessa religião puseram vários deuses novamente, agora com nomes, né? Nesse tempo tem uns nomezinhos aí para esses deuses também. Mas nos dias de hoje colocaram nomes próprios, nome de pessoas que morreram e canonizaram eles para santo através da mão do homem, não pelo poder de Deus, né? Eles são santos criados pelo homem, não pelo poder de Deus, né? Cairá a seca sobre suas águas, secarão, porque uma terra de imagem esculpida, e pelos seus ídolos andam enfurecidos. Por isso habitarão nela as feras do deserto, como os animais selvagens. Das ilhas também habitarão nela as avestruzes, e nunca mais será povoada, nem será habitada de geração em geração, como quando Deus subverteu a Sodoma e Gomorra e as suas cidades vizinhas, diz o Senhor. Assim ninguém habitará ali, nem morará nela filho de homem. Então vai ser uma destruição, vai ficar cinzas
onde não nasce planta, né, nem nada, e os bichos vão comer toda a carniça do povo. Esse o que um povo vem do norte, uma grande nação, e muitos reis se levantarão dos extremos da terra. Armam-se de arco e lança, eles são cruéis e não têm piedade. A sua voz bramará como o mar, e sobre cavalos cavalgarão todos os postos em ordem como um homem para a batalha contra ti, ó filha de Babilônia. O rei de Babilônia ouviu a sua fama, e desfaleceram as suas mãos, e a angústia se apoderou dele, como da que está de parto. Eis que ele, como leão, subirá da enchente do Jordão contra a morada forte, porque no momento o farei correr dali. Quem é o escolhido que porei sobre ela? Porque quem é semelhante a mim? E quem me fixará o tempo? E quem é o pastor que poderá permanecer perante mim? Portanto, ouve o conselho do Senhor que ele decretou contra a Babilônia, e os seus desígnios que intentou contra a terra dos caldeus. Certamente os pequenos do rebanho serão arrastados, certamente ele assolará as suas moradas sobre eles, né, suas moradas sobre eles. Ao estrondo da tomada de Babilônia, estremeceu a terra, e o grito se ouviu entre as nações. Capítulo 51 de Jeremias. Assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no meio dos que se levantam contra mim, e enviarei padejadores contra a Babilônia, que apadejarão e despejarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro arme o seu arco contra o que arma o seu arco, e contra o que se exalta na sua couraça, e não perdoes ao seu jovem, destrói a todo o seu exército. E os mortos cairão na terra dos caldeus, e atravessados nas suas ruas, porque Israel e Judá não foram abandonados do seu Deus, do Senhor dos exércitos. Então, mesmo esse povo sendo desobediente, né, o povo israelita, o povo de Judá, da tribo de Judá, são rebeldes, são perversos, mas Deus está dando a oportunidade de eles fazer tudo isso, né? Porque foi ele, a Babilônia, quem sacrificou esse povo, levou cativo, tomou todos os seus pertences, né? Agora Deus está dando o troco para a Babilônia, né? Através de seu povo. Foram abandonados dos seus deuses, do Senhor dos exércitos, ainda que a sua terra esteja cheia de culpa contra o Santo de Israel. Fuge do meio de Babilônia e livrai cada um a sua alma, e não vos destruai na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor, que lhe dará a sua recompensa. Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor antes, né? O qual embriagava de toda a terra o seu vinho, beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. Num momento caiu Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para a sua dor, porventura sarará. Queríamos curar a Babilônia, porém ela não sarou. Deixai-a e vamos-nos cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até o céu e se elevou até a mais alta nuvem.
O Senhor trouxe a nossa justiça, a luz, vinde e contemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Aguçai as flechas, preparais os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis de Média, porque o seu intento é contra a Babilônia para a destruir. Porque esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo, né? Porque eles foram lá e destruíram os templos, né? Arvorai um estandarte sobre os muros de Babilônia, reforçai a guarda, colocai sentinela, preparai as ciladas, porque como o Senhor intentou, assim fez, como tinha falado contra os moradores de Babilônia. Ó tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, é chegado o teu fim, à medida da tua avareza, jurou o Senhor dos Exércitos por si mesmo, dizendo: ainda que te enchi de homens como de lagarta, contudo levantarão gritarias contra ti. Ele fez a terra com o seu poder e ordenou o mundo com a sua sabedoria, e estendeu os céus com os seus entendimentos, fazendo ele ouvir a sua voz, grande estrondo de águas há nos céus, e faz subir os vapores desde o fim da terra, faz os relâmpagos com a chuva, e tira o vento dos seus tesouros, né? Embrutecido é todo homem no seu conhecimento, envergonha-se todo artífice da imagem de escultura, porque a sua imagem de fundição é mentira, e nelas não há espírito. Vaidade são, obra de enganos, no tempo da sua visitação perecerão. No tempo que Deus visitá-lo, né? Não é semelhante a este a porção de Jacó, porque ele é o que formou tudo, e Israel é a tribo da sua herança, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Tudo és meu machado de batalha. Tu és meu machado de batalha e minhas armas de guerra, e por meio de ti despedaçarei as nações e por ti destruirei os reis. Através desse povo, Deus dá o poder de fazer tudo isso, essa destruição, porque ele só faz essa destruição devido ao poder que Deus dá a ele, né? Deus dá o poder a esse povo, né? Despedaçarei as nações e por ti destruirei o rei. Pelo povo israelita, Deus destrói os reis. E por meio de ti despedaçarei o cavalo e o seu cavaleiro, e por meio de ti despedaçarei o carro e o que nele vai, e por meio de ti despedaçarei o homem e a mulher, e por meio de ti despedaçarei o velho e o moço, e por meio de ti despedaçarei o jovem e a virgem. Deus faz tudo isso por conta do povo israelita e do povo de Judá. Deus faz essas coisas todinha, né? Despedaça todo esse tipo de pessoas aí, moço, velho, de todo tipo, virgem, novos, e lá vai, né? Deus faz isso. E por meio de ti despedaçarei o pastor, e por meio de ti despedaçarei o lavrador e a sua junta de bois, e por meio de ti despedaçarei os capitães e os magistrados, e pagarei a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia, toda a maldade que fizeram em Sião aos vossos olhos, diz o Senhor. Então, Deus vai fazer todas essas coisas porque Deus ama esse povo israelita e o povo de Judá nesse tempo, mesmo eles sendo rebelde, né? Rebelde até demais, né? Eis-me aqui contra ti, ó monte destruidor, diz o Senhor,
que destrói toda a terra, e estenderei a minha mão contra ti, e te revolverei das rochas, e farei de ti um monte de queima. Né? Vai destruir Babilônia, como eles destruiu Jerusalém e os templos, tudinho. Deus vai fazer, vai pagar com a mesma moeda, né? E não tomarão de ti pedra para a esquina, nem pedra para o fundamento, porque te tornarás em assolação perpétua, diz o Senhor. Arvorai um estandarte na terra, tocai a buzina entre as nações, preparai as nações contra ela, convocai contra ela os reinos de Arate, Mini, de Arate, Mini e Askenais, ordenai contra ela um capitão, fazei subir cavalos como lagartas ariçadas. Preparai contra ela as nações e os reis de Média e os seus capitães, e todos os seus magistrados, e toda a terra do seu domínio. Então tremerá a terra e doer-se-á, porque cada um dos desígnios do Senhor está firme contra a Babilônia, para fazer da terra de Babilônia uma desolação sem habitantes. Os poderosos de Babilônia cessaram de pelejar, ficaram nas fortalezas, desfaleceu a sua força, tornaram-se como mulheres, incendiaram as suas moradas, quebrados foram os seus ferrolhos. Um correio correrá ao encontro de outro correio, e um mensageiro ao encontro de outro mensageiro, para anunciar ao rei de Babilônia que a sua cidade está tomada de todos os lados, e os véus estão ocupados, e os canaviais queimados a fogo, e os homens de guerra ficaram assombrados, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: a filha de Babilônia é como uma eira no tempo da debulha, ainda um pouco, e o tempo da cega lhes virá. Nabucodonosor, rei de Babilônia, devorou-me, colocou-me de lado, fez de mim um vaso vazio, como chacal me tragou. Encheu o seu ventre das minhas delicadezas, lançou-me fora. A violência que se fez a mim e a minha carne venha sobre Babilônia, dirá a moradora de Sião. E o meu sangue caia sobre os moradores da Caldeia, dirá Jerusalém. Portanto, assim diz o Senhor: eis que pleitearei a tua causa, e tomarei vingança por ti, e secarei o seu mar, e farei que se esgote o seu manancial. E Babilônia se tornará em montões, morada de chacais, espanto e assobio, sem que haja quem nela habite. Juntamente rugirão como os filhos dos leões, bramarão como filhotes de leões. Estando eles excitados, lhes darei a sua bebida, e os embriagarei, para que andem saltando, porém dormirão um perpétuo sono e não acordarão, diz o Senhor. Faloeis descer como cordeiros à matança, como carneiros e bode, como foi tomada Sesaque e apanhada de surpresa a glória de toda a terra, como se tornou Babilônia objeto de espanto entre as nações. O mar subiu sobre Babilônia com a multidão das suas ondas se cobriu. Tornaram-se as suas cidades em desolação, terra seca e deserta, terra em que ninguém habita, nem passa por ela filho de homem. E castigarei Abel em Babilônia, e trarei da sua boca o que tragou, e nunca mais concorrerão
a ele as nações. Também o muro de Babilônia caiu. Saiu do meio dela, sai do meio dela, ó povo meu, e livrai cada um a sua alma do ardor da ira do Senhor. E para que porventura não se enterneça o vosso coração e não temais pelo rumor que se ouvir na terra. Porque virá num ano um rumor e depois no outro ano outro rumor, e haverá violência na terra, dominador contra dominador. Portanto, eis que vem dias em que farei juízo sobre as imagens de escultura de Babilônia, e de toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus mortos cairão no meio dela. E os céus e a terra com tudo quanto nela há jubilarão sobre Babilônia, porque do norte lhe virão os destruidores, diz o Senhor. Como Babilônia fez cair mortos os de Israel, assim em Babilônia cairão os mortos de toda a terra. Vós que escapaste da espada, ide-vos, não pareis, de longe lembrai-vos do Senhor, e suba a Jerusalém a vossa mente. Direis: envergonhados estamos, porque ouvimos, porque ouvimos opróbrio, vergonha cobriu o nosso rosto, porquanto vieram em estrangeiro contra os santuários da casa do Senhor. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei juízo sobre as suas imagens de esculturas, e gemerão os feridos em toda a sua terra, ainda que Babilônia subisse aos céus, e ainda que fortificasse a altura da sua fortaleza, todavia de mim virão destruidores sobre ela, diz o Senhor. De Babilônia se ouve o clamor de grande destruição da terra dos caldeus, porque o Senhor tem destruído Babilônia e tem feito perecer nela a sua grande voz, por quando as suas ondas bramam como muitas águas, é emitido o ruído da sua voz, porque o destruidor vem sobre ela, sobre Babilônia, e os seus poderosos serão presos. Já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor, Deus das recompensas, certamente lhe retribuirá. E embriagarei os seus príncipes e os seus sábios, e os seus capitães, e os seus magistrados, e os seus poderosos, e dormirão um sono eterno e não acordarão, diz o Rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os largos muros de Babilônia serão totalmente derrubados, e as suas altas portas serão abrasadas pelo fogo. E trabalharão os povos em vão, e as nações no fogo, e eles se cansarão. A palavra que Jeremias, o profeta, mandou a Seraias, filho de Néria, filho de Naasseias, indo ele com Zedequias, rei de Judá, a Babilônia, no 4º ano do seu reinado. E Seraias era o camareiro mor. Escreveu, pois, Jeremias no livro todo o mal que havia de vir sobre Babilônia, a saber, todas estas palavras que estavam escritas contra a Babilônia. E disse Jeremias: e Seraias, quando chegares a Babilônia, verás e lerás todas estas palavras, e dirás: Senhor, tu falaste contra este lugar, que o havia de desraigar até não ficar nele morador algum, nem homem, nem animal, e que se tornaria em perpétua desolação.
Será que, acabando tu de ler este livro, atalhas uma pedra e lança-as no meio do Eufrate, e dirás assim: será afundada a Babilônia? Não se levantará por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e eles se cansarão até que são as palavras de Jeremias. Né? Então, Babilônia será, Deus mandou avisar, né, para todo relato aqui para o povo de Deus que estão lá, para o povo de Babilônia, para o exército do norte que vem para a destruição de Babilônia. Né? Capítulo 52 de Jeremias, o último capítulo último capítulo do livro de Jeremias, o capítulo 52, o cerco, tomada e destruição de Jerusalém. O cerco, tomada e destruição de Jerusalém. Era Zedequias de idade de 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e o nome de sua mãe era Amutai, filha de Jeremias de Libna, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Jeoaquim. Assim, por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e Judá, ele os lançou de diante dele, e Zedequias se rebelou contra o rei de Babilônia. E aconteceu que no ano 9 do seu reinado, no 10º mês, no 10º dia do mês, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra Jerusalém. Ele, todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela trincheira ao redor. Assim esteve cercada a cidade até o 10º ano do rei de Zedequias. No 4º mês, aos 9 dias do mês, quando já a fome prevalecia na cidade e o povo da terra não tinha pão, então foi aberta uma brecha na cidade, e todos os homens de guerra fugiram e saíram da cidade de noite pelo caminho da porta entre os dois muros, a qual estava perto do jardim do rei, porque os caldeus cercavam a cidade ao redor, e foram pelo caminho da campina. Mas os exércitos dos caldeus perseguiu o rei e alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se espalhou, abandonando-o, e prenderam o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia e Ribla, na terra de Ramate, o qual lhe pronunciou a sentença. E o rei de Babilônia degolou os filhos de Zedequias à sua vista, e também degolou a todos os príncipes de Judá em Ribla, e cegou os olhos de Zedequias, e o atou com cadeias, e o rei de Babilônia o levou para a Babilônia e o conservou na prisão até o dia de sua morte. E no 5º mês, no 10º dia do mês, que era o 19º ano do rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, Nabuzaradã, capitão da guarda que assistia na presença do rei de Babilônia, veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, e também a todas as casas de Jerusalém e todas as casas dos grandes, e eles incendiou. Por isso que Deus também, né, como eu li anteriormente no outro capítulo 51 de Jeremias, Deus também pagou com a mesma moeda ao rei de Babilônia e o povo de Babilônia, né? Destruiu a todos também. E todos os exércitos dos caldeus que estavam com o capitão da guarda, derrubou a todos os muros em redor de Jerusalém, dos mais pobres do povo, e a parte do povo que tinha ficado na cidade, e os rebeldes que se havia passado para o rei de Babilônia, né? Porque o povo de Deus é assim, muito rebelde, né? Muitos se passaram para o rei de Babilônia.
E o mais da multidão, Nebuzaradan, capitão da guarda, levou preso, né? Nessa época aí que ele destruiu Jerusalém, o templo, tudo, né? O reinado, acabou, levou todo mundo preso, levou os ouros, os pertences, e esse povo passaram um bom tempo sendo prisioneiro do rei de Babilônia. Foi quando Ciro veio e resgatou todo esse povo, né? E nessa batalha que eu falei do capítulo anterior de Jeremias, de 51, foi a vingança de Deus para o povo de Babilônia. Mas dos mais pobres da terra, Nebuzaradan, capitão da guarda, deixou ficar alguns para serem vinhateiros e lavradores. Quebraram mais os caldeus as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, e as bases, e o mar de bronze que estava na casa do Senhor, né? Que isso era tudo obra do filho de Davi, né? De Salomão, né? Que era bem feita essa casa do Senhor aí nesse tempo, né? E o mar de bronze, né? Que estava na casa do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia, bronze, ouro, pedras preciosas. Também tomaram os caldeirões e as pás e as espevitadeiras e as bacias e as colheres e todos os utensílios de bronze com que se ministrava, né? E tomou o capitão da guarda as bacias, os braseiros e as tigelas e os caldeirões e os catiçais e as colheres e os copos, tanto que era de ouro puro, né? Como o que era de prata maciça. Quanto às duas colunas, ao único mar e aos 12 bois de bronze que estavam debaixo das bases que fizera o rei Salomão para a casa do Senhor, o peso do bronze de todos estes utensílios era incalculável. Quanto às colunas, a altura de cada uma era de 18 covados, e um fio de 12 covados a cercava, e era a sua espessura de 4 dedos, e era oca. E havia sobre ela um capitel de bronze, e a altura do capitel era de 5 côvados, e a rede e as romãs ao redor do capitel era de bronze, e semelhante a esta era a segunda coluna com as romãs. E havia 96 romãs em cada lado. As romãs todas em redor da rede era 100. Levantou também o capitão da guarda, Seraias, o sacerdote-chefe, e a Sofônias, o segundo sacerdote, e os 3 guardas da porta. E da cidade tomou a um eunuco que tinha o seu cargo os homens de guerra, e a 7 homens que estavam próximo à pessoa do rei que se achavam na cidade, como também o escrivão-mor do exército que alistava o povo da terra para a guerra, e a 60 homens do povo da terra que se achavam no meio da cidade. Tomando-os, pois, Nebuzaradan, capitão da guarda, levou-os ao rei de Babilônia a Ribla. E o rei de Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Ramate. Assim, Judá foi levado cativo para fora da sua terra. Este é o povo que Nabucodonosor levou cativo no 7º ano, 3.023 judeus. No ano 18º de Nabucodonosor, ele levou cativa de Jerusalém 832 pessoas. No ano 23 de Nabucodonosor, Nebuzaradan, capitão da guarda, levou cativa dos judeus 745 pessoas. Todas as pessoas foram 4.600.
Sucedeu, pois, no ano 37º do cativeiro de Joiaquim, rei de Judá, no 12º mês, os 25 dias do mês, que viu Merodach, rei de Babilônia, no primeiro ano do seu reinado, levantou a cabeça de Joiaquim, rei de Judá, e tirou do cárcere, e falou com ele benignamente, e pôs o seu trono acima dos tronos do rei que estava com ele em Babilônia, e lhe fez mudar as vestes da sua prisão, e passou a comer pão sempre na presença do rei todos os dias da sua vida. E quanto à sua alimentação, foi-lhe dada a refeição contínua do rei de Babilônia, porção cotidiana no seu dia a dia até o dia da sua morte, todos os dias da sua vida. Então, Joiaquim, né, o novo rei de Babilônia, depois de Nabucodonosor, foi um rei mais compassivo, porque tirou Joiaquim, né, do cativeiro, né, da prisão, e fez um trono para ele, deu de vestir e deu de comer, melhorou a sua vida. Mas o povo ainda ficaram cativos, né, ao rei de Babilônia, e daí por diante foi que veio o rei Ciro, né, e resgatou esse povo. Termino aqui o livro de Jeremias, né? Espero que vocês tenham gostado da leitura, né? Não sou muito de saber ler, eu só tenho até a 5ª série, mas estou fazendo o possível para que vocês vejam um pouco dos livros da Bíblia, né? E entenda aí o propósito de Deus para com esse povo israelita, o povo de Judá, etc., né, que é um povo rebelde, né? Agradeço a todos por ter assistido o meu vídeo, que Deus abençoe a todos com muita paz, saúde, né, que vocês tenham muito amor no coração, fazendo sempre o bem, que vocês abandonem a legião do mal, se volte para a legião do bem, procure a verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, né? Procure igreja de Deus que tem, minha gente, igreja de Deus que prega a verdade, tá? E deixe um joinha aí no vídeo para ajudar no canal, inscrevam-se no canal, né? E ative o sininho para receber as notificações. E tenho dito,